Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui reunidos mais uma vez, eu e o pessoal de apoio, para darmos início a mais um culto de doutrina, um culto de ensino, um culto de reflexão, com base no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7. Para darmos início a este culto, eu gostaria de ler Salmo 118. Então pegue a sua Bíblia neste momento, abra ela em Salmo 118. Também já te oriento a desligar todos os atrativos aí que estejam ao seu redor. Desliga um pouco lá o fogo, tira um pouco a panela, para você não ficar perdendo a sua atenção. Dedique-se agora exclusivamente ao Senhor. Retire esse tempo com a sua família para refletir na mensagem, para receber um alimento da parte do nosso Deus, para cultuar ao Senhor, inclusive com os seus cânticos, com os louvores a Deus. Antes de lermos Salmo 118, eu gostaria de fazer uma oração. Uma oração pela igreja, uma oração por você, uma oração por todos nós. Para que Deus, principalmente, receba esta adoração, receba este culto individual de cada um. Oramos. Senhor nosso Deus, eu queria, Senhor, exaltar o Teu grande nome neste lugar. Elevar a Ti, Deus, os nossos pedidos neste início. Elevar a Ti, Senhor Deus, os nossos agradecimentos, pois certamente o Senhor tem sido um Deus misericordioso, um Deus de paz, um Deus poderoso, que tem cuidado dos Teus filhos e dos Teus servos. Obrigado, Pai. Que o Teu nome seja santificado através das nossas vidas, através da vida de cada filho do Senhor. Que o Senhor esteja nesta noite nos direcionando pelo poder da Tua palavra. Esteja recebendo, Senhor, este nosso culto. Esteja recebendo, Senhor Deus, o culto individual de cada um de nós. Deus, receba também os louvores, receba na Tua casa os dízimos e ofertas. Receba, Senhor. Que como criaturas falíveis, criaturas, Senhor Deus, imperfeitas, tentando buscar a esse Deus extremamente majestoso, santo, puro, benigno, poderoso. Receba de nós, Senhor Deus. Nos aperfeiçoe no poder da Tua palavra, na ação do Espírito Santo, Senhor. Esteja conosco mais esta vez. Oramos assim, Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Salmo 118. 117, perdão, um antes. Salmo 117. É uma convocação para louvar a Deus. Apenas 2 versos contém o Salmo 117, que diz assim: louvai o Senhor, todas vós nações, louvai-o todos vós povos, pois a sua benignidade misericordiosa é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Que possamos agora louvar o nosso Deus, que é extremamente misericordioso, como diz o texto. A benignidade misericordiosa do nosso Deus é grande. Louvai ao Senhor. Boa noite, irmãos, igreja. Agradecemos todos vocês por estarem nos assistindo e pedimos para que essa noite você preste o seu culto ao Senhor, se esvazie em si mesmo, peça perdão ao Senhor, para que possamos exaltar o nome dele, porque ele é o único digno de louvor.
A primeira canção que cantaremos fala que quão formoso és, Rei do universo, a glória do Senhor enche a terra e enche o céu, e enche também a nossa vida. Que possamos adorar o Senhor e nos dedicarmos a Ele esta noite. Amém. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra, enche o céu. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, glórias a Deus. A próxima canção fala que Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Louvemos ao nosso Rei. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, pra sempre exaltado seu nome. Eu louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai
Glórias ao nosso Senhor. Cultuemos a Deus agora com os nossos dízimos e ofertas. Eu gostaria de ler um texto que se encontra em Marcos, no capítulo 12. Marcos 12, verso 41 ao 44. Diz assim o texto: E sentou-se Jesus defronte do tesouro e observava como a multidão lançava dinheiro no tesouro. E muitos ricos depositavam muito. E vindo ali uma viúva pobre, depositou 2 leptos, que valem 1 quadrante. E vindo ali uma viúva pobre, 43 agora, e ele chamando a si os seus discípulos, disse-lhes: Na verdade eu vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que depositaram no tesouro. Porque todos eles depositaram da sua abundância, mas ela depositou tudo o que tinha, todo o seu meio de vida. Eu acredito que no Novo Testamento não existe um texto que expresse mais a gratidão de uma pessoa, de um fiel, do que o texto que se encontra aqui no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 12. Esta mulher, ela tinha muito menos do que um denário, muito menos do que um dia de trabalho. Isso que ela tinha era o seu último meio de sustento. Porém, pela sua gratidão e a sua confiança no Senhor, ela depositou aquilo no altar. Cristo, vendo esta atitude de fé, chamou seus discípulos e disse: Ninguém aqui presente depositou tanto quanto essa mulher. A diferença para aqueles que depositaram muito era que estes homens depositaram do que sobrava. E Jesus Cristo, analisando friamente o coração, com precisão, ele chegou à conclusão de que realmente a mais grata era esta viúva, era esta mulher. O desafio é: será que temos esta mesma disposição diante de Deus? Que mesmo no pouco conseguimos ser gratos a Deus, colocando os nossos recursos diante de uma situação tão difícil, onde muitos, inclusive eu e a minha família, estamos passando, com salário reduzido? Conseguimos ser gratos ao Senhor com um pouco? Reflita nesse texto. Para você que queira cultuar a Deus e tenha essa disposição, está aqui a nossa conta. Banco do Brasil, código 001, agência 6535, dígito 8, conta corrente 11509, dígito 6, favorecida a Isadora Molina Fiorita, nossa tesoureira, CPF 435-255-218, dígito 63. Depois você pode pausar o vídeo e tirar print aí, ou anotar com mais calma os dados bancários da igreja. Abra agora no Evangelho de Mateus. De novo, meditando aqui no Sermão do Monte. Ensino este que nos examina, nos confronta, porém nos liberta. Vamos de novo, mais uma vez, pela terceira vez, refletir, analisar o texto de Mateus 7, do verso 21 ao 23, onde ele fala sobre as pessoas que são reprovadas. A fé reprovada de muitos. O texto diz assim, a partir do 21.
que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes declararei, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, trabalhadores da iniquidade. Vamos orar mais uma vez. Incline sua cabeça. Vamos buscar ao Senhor. Deus Altíssimo, nosso Deus, queria te pedir, Pai, que neste momento o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, iluminando, Pai, pela ação do Espírito Santo, as nossas mentes, para que o seu texto, a sua palavra, penetre em nossos corações e modifique a nossa vida. Nos santifique. Repreenda o mal. Repreenda a ação das trevas. Mas que apenas, Deus, agora o teu Espírito fale e não mais o homem. Que esta palavra alcance o coração de muitos, Deus, conforme os teus preceitos, conforme a tua vontade soberana. Esteja conosco, Senhor. Assim oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Mateus 7, do verso 21 ao 23, já trabalhamos aqui em duas outras oportunidades. A primeira delas se encontra gravada aí no Facebook, ou, se você preferir, no nosso canal do YouTube, no canal da igreja, onde você pode aprender um pouco mais sobre este texto. É uma continuação. Na primeira, trabalhamos expositivamente, explicando o texto, aplicando o texto à nossa realidade. Na segunda oportunidade, semana passada, falamos sobre as causas de uma possível hipocrisia inconsciente. Sobre este caso, dessas pessoas que professavam uma fé dentro de si, se autodenominavam fiéis, crentes em Jesus Cristo. Porém, no dia da aprovação, no dia de Cristo, aonde tudo será revelado, eles não foram aceitos. Eles não foram recebidos pelo nosso Senhor. Hoje, a nossa intenção aqui é falar sobre os sinais desta autoilusão. Quais são os sinais que é diferente das causas? Hoje a nossa intenção é trabalhar um pouco esse texto, trazendo exemplos práticos para que cada um de nós possa se autoexaminar e realmente ver na onde que está sendo colocada esta nossa fé. Se porventura eu não sou um tipo de indivíduo que se encontra neste texto, um indivíduo com uma fé reprovada, aonde Cristo diz que não vos conhece. Então preste atenção, é um sermão mais curto em comparação com os outros, mas de suma importância para as nossas vidas. Você que se preocupa com o valor da sua alma, você que se preocupa com a eternidade, pensa nisto todos os dias, deveria levar em consideração este texto de Cristo, este ensinamento no Sermão do Monte. Devemos sim ter a importância com a nossa alma. Então estamos abordando o assunto pela terceira vez, de tão importante que é. Mas se faz necessário, devido à sua importância, qualquer um que se importe com a sua alma deve analisar suas condições espirituais para checar se não se encontra na autoilusão. O tema, como já foi falado aqui, do capítulo 7 é juízo. Sabendo de um juízo e a sua eminência, Cristo nos orienta sobre como devemos ser encontrados
e principalmente num aspecto negativo. Quando eu digo um aspecto negativo, é onde Cristo explana a maneira onde não devemos ser encontrados. Pegamos este exemplo do verso 21 ao 23 e pensamos no aspecto positivo. E diante disso, vamos falar destes sinais. A Bíblia está repleta de exemplos como este. Falamos domingo sobre as 10 virgens. 5 prudentes, sábias, outras 5 nécias, desprovidas, porém, aguardando Cristo. O texto das 10 virgens, a parábola das 10 virgens, se conecta com este texto nas suas minúcias. É um texto também que devemos observar juntamente com este. Então a Bíblia está repleta de exemplos quanto a essas pessoas que têm uma fé espúria, mas foram reprovadas em suas atitudes. Quando tratamos do assunto central, juízo, de um juízo eterno, de um justo juiz e a sua eminência, sua vinda, sabemos que estamos caminhando cada dia mais para o nosso encontro com Ele. Deveríamos estar então ainda mais preocupados. Devemos sim, irmãos, estar preocupados com a condição da nossa alma. Devemos sim, irmãos, refletir sobre os nossos atos e analisar eles e nos perguntar se eles estão em consonância com os ensinos de Cristo. E quando eu digo analisar, quando eu digo para você pensar e repensar em suas atitudes, eu estou querendo dizer que você faça um autoexame. Fazer um autoexame nada mais é do que você buscar a santificação em Cristo Jesus. O fato muito importante é reconhecer a necessidade do autoexame. Você tem feito isso? Todos os dias você coloca um espelho diante da sua face. E eu digo um espelho onde você consegue enxergar a sua alma, as suas vontades, os seus desejos e os seus pensamentos. Eu não estou falando de um espelho físico, eu estou falando de um espelho espiritual. A nossa oração, quando se finda um dia, tem este propósito: de você repensar em todos os seus atos, de você repensar e recordar tudo aquilo que passou na sua mente, que saiu da sua boca e que saiu dos seus atos, que foram consumados com os seus atos. Você tem feito isso, meu irmão? Você tem feito este autoexame? E isso é insistentemente ensinado nas Escrituras. Ou seja, se eu ou você não tem esta prática, isso já revela algo sobre a nossa espiritualidade. Isto já revela algo sobre a nossa fé. E muito se assemelha esta atitude de não fazer um autoexame com a atitude desses homens que estão sendo reprovados. Muito, muito. Ainda mais quando estamos buscando a santificação em Cristo. Todos os dias de nossas vidas. Olha o que diz o apóstolo João em sua primeira carta. 1 João, capítulo 3, verso 3. Todo aquele que nele tem esta esperança. Se você tem esperança em Cristo, olha o que o texto nos revela, que acompanha a esperança em Cristo. O problema de muitas pessoas é que param até aqui. Eu tenho a esperança, que foi falado também sobre a crendice. Eu creio naquilo que eu pronuncio. Eu creio naquilo que eu falei ou que eu fiz um dia. Eu levantei minha mão, ou eu me batizei, então eu tenho a esperança. Parou aqui. Parou nisso. O texto não parou por aí. O texto continua.
O texto diz: todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Aqui também nos revela quem é o nosso espelho, quem é o nosso farol. Porque ao se defrontar com este espelho, nós temos que automaticamente enxergar Cristo e as qualidades dele. Ele é o nosso parâmetro. E nós estamos se purificando através do autoexame, como eu disse, que faz parte da santificação em Cristo, assim como ele é puro. Você tem olhado para Cristo ou você tem olhado para aquilo que sai da sua boca? Ou para aquilo que você fez um dia? Ou para aquilo que os seus pais te inseriram? A sua fé está firmada em quem? Você pode estar falando em Cristo. Se está em Cristo, você tem feito isso. Porque é condicionante. Uma pessoa que tem esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ou seja, busca santificação todos os dias. Busca santidade. E como é feita essa santificação? Como é o processo? São vários meios que Deus utiliza. Mas nós também temos as nossas responsabilidades de estudar, refletir sobre as Escrituras e também fazer um autoexame. Como seria ler as Escrituras sem o autoexame? Seria lê-las apenas no âmbito intelectual e não como nos confrontar e nos colocar diante dos nossos pecados, para que assim haja arrependimento. Então falamos aqui, semana passada, sobre as causas. Aquilo que nos leva a ter essas atitudes. Já vimos que o primeiro passo a ser tomado, se é que estamos ansiosos para evitar enganarmos a nós mesmos, se é que estamos preocupados com isso, consiste em considerar as causas da autoilusão. Então, se você considera isso, as causas, veja a nossa gravação da semana passada. E também já abordamos algumas dessas causas mais comuns. Agora vamos analisar os detalhes práticos, numa maneira como uma advertência para cada um de nós. Agora passaremos a tratar de alguns poucos detalhes práticos. Esses detalhes têm por finalidade advertir-nos acerca das maneiras sutis pelas quais podemos enganar-nos. Meu irmão, a sutileza, na essência da sua palavra, de cairmos numa autoilusão e pensarmos que somos de Cristo, porém não sermos, é alta. Essa chance é altíssima. Tanto que ele diz aqui no texto, no verso 22, muitos me dirão naquele dia. Se fosse algo assim tão grotesco, de fácil percepção, não seria muitos. Mas pelo contrário, é sutil. É algo que adotamos para a nossa vida sem ao menos perceber. Mas, repito, estes erros acontecem pela falta de autoexame. Temos que considerar que as nossas vidas, além da nossa situação pecaminosa, além da nossa herança dos nossos pais do Éden, além de estar habitando esse corpo corruptível, temos um agente voraz ao nosso derredor, que é o diabo. Então você imagina, se eu não tenho essa prática de autoexaminar a mim mesmo, eu sou um alvo fácil para Satanás ou sou um alvo vigilante, difícil, repleto de armadura de Deus? Por isso que serão muitos. Por isso que serão muitos. A pessoa que crê naquilo que sai da sua boca, ou seja, na sua crendice, ela vai ser facilmente pega por Satanás. Vai ser um alvo fácil.
Por quê? Não se preocupa com a santificação. Ela não se preocupa em examinar-se a si mesma. Ela não se preocupa. Ela fala, eu já tenho esperança, já estou em Cristo, então está tudo resolvido. Será que está tudo resolvido, meu irmão? Eu te pergunto, será que está tudo resolvido? Você se purifica, como diz o texto, como ele era puro. Assim como ele era. Você olha para Cristo e busca as qualidades que tinha em Cristo? Ou você fala, não, isso é impossível de se ter? Inteiramente a parte do fato que vivemos em uma sociedade de homens e mulheres, estamos cercados de homens caídos, homens que também têm essa natureza caída, também precisamos contender, ou seja, batalhar com o diabo, que sutilmente tem enganado, matado e destruído. Nossa vigilância está relacionada com a nossa purificação neste mundo, ou seja, com a nossa santificação. Efésios 6, no verso 12, diz claramente sobre essa luta. O apóstolo Paulo: pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Precisamos, como ele diz em seguida, no verso 14, 6, precisamos estar revestidos da armadura da fé. Coisa alguma pode nos capacitar a oferecer resistência nesse conflito, exceto o uso completo da armadura de Deus. O uso completo. Se você tem apenas um escudo, as suas costas estão vulneráveis. Se você não tem um capacete, enfim, se a sua armadura está incompleta, você ainda assim está sendo vulnerável às artimanhas de Satanás. Ou seja, você não é vigilante. Você não é vigilante. E uma das maneiras pela qual colocamos essa armadura consiste em nos mantermos vigilantes diante da sutileza dos ataques de Satanás. Olha o que diz o texto, Efésios 6. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, nossos pensamentos têm que estar conectados constantemente com o anúncio do Evangelho. Temos que estar buscando essa justificação. Temos que estar constantemente tendo sede e fome de justiça. Temos que constantemente ter a nossa fé inabalada em Cristo, fortalecida, para apagar as setas do inimigo. É assim que combatemos. Porém, eu te pergunto, sem o autoexame, é possível ser vigilante e ter a armadura de Deus, a armadura da fé? Como que você diz que é vigilante, sendo que os seus pecados não te afetam? Sendo que os seus pecados não te causam nem mesmo uma reflexão? É impossível você dizer que está revestido com esta armadura, sendo que os seus pecados não têm efeitos negativos na sua vida. E quando eu falo efeitos negativos, é pesar, é tristeza. A sua vida não é acompanhada de arrependimento, automaticamente a sua vida não contém a armadura de Deus. Automaticamente você está sendo um alvo fácil das sutilezas de Satanás. Será que o autoexame é precioso, é importante? E quais são as armas do diabo? O diabo tem as suas sutilezas, disfarçando-se de anjo de luz. Sabemos que Satanás, ele tem esta capacidade de se disfarçar de um anjo de luz.
apresenta-se diante de nós e lança mão de coisas que em si mesmas são boas e legítimas. Eu vou repetir. Ele se apresenta diante de nós e nos oferece coisas que são boas e legítimas em si mesmas, as quais nos foram dadas por Deus. Veja bem o que eu estou dizendo. E em seguida nos influencia de tal modo que nos leva a utilizarmos essas coisas como instrumento da nossa própria autodecepção, autoilusão, hipocrisia inconsciente. Porque nos apegamos a essas coisas que aos nossos olhos são boas, são meios de graça de Deus e nos iludimos. Meios de graça que acabam nos prejudicando, nos levando à ruína. Ou o texto, por acaso, está errado? Profetizavam, faziam maravilhas, falavam Senhor, Senhor. Todas essas coisas aqui listadas no Sermão do Monte são meios de graça. São professar uma fé em Cristo. É ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus. São meios de graça, porém, levaram esses homens à destruição. Porque Cristo disse, eu não vos conheço. O que faltava então para esses homens? Qual era o ponto faltante? No que eles estavam ali errados? Em determinado sentido, os próprios meios de graça que Deus providenciou de dificuldade. Estou salientando o terrível perigo de virmos a modificar esses meios de graça, que nos foram outorgados pelo próprio Deus para nos utilizarmos deles como coisas prejudiciais para as nossas almas. Só um exemplo bem prático. As cordonizes que os israelitas receberam no deserto para saciar o desejo de comer, de ter uma alimentação, era um meio gracioso de Deus ou não? Porém, aquilo se tornou o quê nas mãos dos homens? O texto diz que alguns saíram carne pelo nariz. Porém, era algo enviado por Deus. Estão entendendo aonde estou chegando, aonde estou caminhando? Meios de graça que se tornam prejudiciais a nós mesmos. O sacrifício que Saul ofereceu ao nosso Deus, o sacrifício em si era algo reprovado. O sacrifício em si não era um meio gracioso do nosso Deus para com o povo. Porém, a maneira como ele fez foi reprovada. Ou seja, meios de graça utilizados pelo homem que torna isso a pedra sobre nós. O motivo da nossa reprovação. É isso que temos que nos alertar. E não se esquecer do que disse Samuel a Saul, no texto de 1 Samuel 15, verso 22. Olha o que ele disse. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos? Meios de graça. E em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. O que é melhor do que esses meios de graça? É essência, é transformação interna. Porém, como podemos saber se nos inclinamos por nos desviarmos da simplicidade que há em Cristo, entrando nessa posição terrivelmente falsa, descrita no presente versículo, no caso do Sermão do Monte. Como então podemos saber se estamos inclinados e desviados para este tipo de conduta de Saul, do povo israelita? Enfim, a Bíblia é cheia de exemplos. Primeira delas, você pode anotar: a sua frequência em reuniões.
se quando estivermos examinando a nós mesmos, descobrimos qual é o nosso principal interesse e percebemos que esse interesse consiste em frequentarmos reuniões, então estaremos nos condicionando a uma situação perigosa. Por que você vai na igreja, meu irmão? Porque eu gosto de estar reunido com os santos. André, mas a reunião dos santos, o culto a Deus, junto com os irmãos, não é bíblico? Não é algo bom? Não é um meio de graça? Sim, meu irmão. Mas ele não pode ser a motivação da sua essência em cultuar a Deus. Olha as pessoas agora aplicando na nossa realidade, as pessoas caindo no erro, as pessoas caindo na autoilusão. Olha os sinais práticos disso. Eu sou uma pessoa que gosta de estar com os outros irmãos, frequente. Reunião dos santos é meio de graça. Mas sozinho, apenas isso é perdição. É perdição. Como é evidente, acredito que o crente deve reunir-se juntamente com os irmãos em Cristo. Isso é fato. Mas quando uma pessoa chega ao ponto em que só se interessa por participar de reuniões, e ela se torna o seu interesse central, então tal pessoa está em perigosa posição. Qual é a sua motivação de frequentar a igreja? Qual é? Essa é uma boa pergunta para o autoexame. Por que você vem à igreja? Eu sei que agora você não está conseguindo, mas você já foi muitos anos, ou talvez, na sua condição, nunca veio à igreja. Talvez passe a começar a frequentar uma igreja. Qual vai ser a sua motivação de frequentar? Um teste para essa análise é a privação. Quer ver? Vamos testar a sua motivação? Você já está sendo testado, na verdade. Sente ânimo frequentando reuniões, como foi dito. E quando de repente são impossibilitadas de frequentá-las, descobre uma horrível esterilidade na sua própria alma e em sua experiência cristã. Uma coisa que eu disse para o pessoal aqui da igreja é que esse coronavírus está testando a fé de muita gente. Esse coronavírus ele está colocando você diante de um espelho, de uma autoanálise que talvez você nem queria estar de frente dela. Mas você foi forçado a ficar em casa, privado de frequentar. E olha que já estamos num longo período. Eu te pergunto, a sua fé neste período é uma fé estéril? O que é uma fé estéril? É uma fé desanimada, murcha? Ou é uma fé que permanece convicta na rocha? Meu irmão. A autoanálise, ela nos machuca, ela nos confronta. E não é agradável. A sua fé em Cristo, o seu relacionamento com Cristo, ele não depende de frequência na igreja. Ele não depende de reunião. Ele depende apenas de você e Cristo. Principalmente de Cristo. Você foi privado. Você foi testado. Não podemos se apegar apenas nos subprodutos da fé. O que seriam os subprodutos? Você vai entender. Podemos mostrar-nos agradecidos a Deus, incluindo certos acontecimentos que nos sobrevêm como bênçãos, vinculadas ao Evangelho, como, por exemplo, elevados sentimentos, orientação, cura, alguma enfermidade física, e assim por diante. Jamais deveríamos estar mais profundamente interessados por aquilo que poderíamos chamar de subprodutos da fé do que a fé propriamente dita. Precisamos sondar a nós mesmos no que nos concerne essas coisas. O que é o subproduto da fé? São as coisas que vêm consequência da fé. São os subprodutos. Por exemplo, a minha fé em Cristo, o meu relacionamento com Deus me traz para a reunião.
para a frequência nos cultos. E não eles, propriamente ditos. Eu busco a Deus para que eu seja curado de uma enfermidade. Subproduto da fé. Você não está interessado no relacionamento direto com Cristo. Você está interessado naquilo que a fé pode te proporcionar. E esta é a característica de uma pessoa que não se autoexamina e vai ser pega de surpresa, como aqui no texto do Sermão do Monte. O que é necessário é você perguntar o que você está buscando em Cristo. O subproduto ou o produto? Quem? O quê? Tem que se perguntar, meu irmão. Cumpre-nos indagar a nós mesmos. Qual é o meu principal interesse? Qual é o meu interesse? Ou talvez seria a demonstração de sabedoria conseguir que alguma outra pessoa nos examinasse e observasse isso. Olha, e coitado dessa pessoa. Porque se ela percebe isso, e os pastores sabem claramente sobre o que eu estou falando, ele percebe isso numa ovelha, numa pessoa, e vai dar um toque para a pessoa, como que ela recebe? Você chega e diz, olha minha irmã, ou meu irmão, você está muito apegado ao subproduto da fé. E isso é perigoso. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Quem é você para me julgar? Quem é você? A pessoa, então, ela não faz o autoexame e ainda rejeita quem estende a mão para ajudar. É bem característico das pessoas aqui que Cristo vai falar, não te conheço. Não te conheço. O interesse e desejo que está em nós revela quem nós somos. Sugiro que se descobrirmos em nós mesmos ou em outra pessoa essa tendência pelo interesse de nos deixarmos absorver pelos meios da graça, pelos meios, subproduto da fé, e pelos fenômenos espirituais, ao invés de absorver a nossa relação para com o Senhor, isso é importante, a nossa relação com o Senhor, já nos acharemos no caminho que, em última análise, conduz a temível autoilusão. Se você gosta de ir ao culto por causa da música que é tocada, se você gosta de ir ao culto porque gosta do pregador, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Qual é o seu real interesse em buscar a Cristo? É a irmãzinha lá que fica profetizando? É o seu ministério que é ativo na igreja? Qual é a sua real motivação, meu irmão? É o seu relacionamento com Cristo ou é o subproduto da fé? O que é a sua motivação? Meu irmão, eu agradeço a cada um que ajudou nessa empreitada que a gente teve aí de levar alimento para as pessoas. Mas não foi só crente que entregou a cesta básica. Não foi só cristão. Foi com todos os tipos de pessoa que você imaginar. Foi o cara do candomblé, foi o cara da católica. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Mas eu te pergunto, por que em momentos de assistencialismo aparecem tantas pessoas? Eu quero que você responda essa pergunta para si mesmo. Por que no momento de assistencialismo aparecem tantas pessoas? Nossa, André, você é ingrato, você está reclamando? Não, não estou reclamando. A intenção aqui do sermão e da reflexão é você fazer uma autoanálise de si mesmo. Por que você participou disso? Por quê? Subproduto da fé? Ou porque isto é uma consequência do seu relacionamento com Cristo?
Meu irmão, eu te faço essa pergunta como eu faço a mim mesmo. Eu me indago desta maneira. Quando eu leio a palavra de Deus, principalmente em textos chaves como esse, eu me indago e pergunto, quem eu sou? Que tipo de relacionamento que eu tenho com Cristo? Eu não sou uma pessoa que fica, porque eu aceitei a Cristo, porque eu falei isso, porque eu levantei a mão, porque eu assinei um cartão, eu estou salvo. Não, eu não sou esse tipo de pessoa, meu irmão. Porque eu sei que o caminho aqui é estreito, como ele próprio mesmo disse. Ele mesmo disse, é estreito. Então vai ser respondendo. O nosso interesse revela quem nós somos. Sugiro que se descobrimos em nós mesmos. Eu já falei isso. Outra coisa, outro sinal da autoilusão. Falamos da frequência, falamos dos subprodutos da fé, e agora vem outro. Interesse por placas de igreja. Aquela igreja eu não vou. Ainda fala, aquela denominação vai tudo para o inferno. Aí, irmão, cuidado que o seu interesse pode estar na placa da igreja e não no seu relacionamento com Cristo. Porque eu te garanto uma coisa, uma pessoa que tem um relacionamento genuíno com Cristo, ela pode frequentar qualquer lugar, que este relacionamento vai ser inabalável. Inabalável. Não é a placa, não é a denominação, meu irmão. É o relacionamento com Cristo. E ela frequenta conhecendo e as pessoas falando outras doutrinas contrárias dela. Porém, o seu relacionamento está firmado com Cristo. E ela permanece para ser luz naquele lugar. Ela permanece. Um outro sinal dessa perigosa condição consiste em um interesse exagerado por organizações, denominações, igrejas particulares ou algum outro movimento ou confraternização qualquer. É um nome que me atrai. Se não tiver este nome, se não tiver essa sigla, eu nem piso lá. Cuidado. Cuidado. Aonde está a sua fé? Aonde está? A instituição igreja. A pessoa se preocupa com a instituição igreja e o que nela possui. Vamos ver? Há indivíduos cujos reais e finais interesses se concentram em sua igreja particular e não na salvação cristã. Nem no Senhor, muito menos no Senhor. Conhece aquelas pessoas que idolatram a igreja? Nossa, minha igreja, minha igreja para cá, minha igreja para lá. Peraí, vamos falar de salvação, vamos falar de Cristo, subproduto da fé. Eles gostam de sua igreja, gostam daquele povo, foram criados dentro dela, naquela atmosfera, e somente isso que segura elas ali. Aquela igreja específica, aquela denominação particular ou aquele agrupamento particular de pessoas. A minha satisfação está na minha igreja, porque ela tem o nome que eu quero, porque ela tem as pessoas que eu gosto, porque tem um pregador que fala o que eu gosto. Eu amo a minha igreja. Cuidado. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Cuidado. Os assuntos de sua igreja é mais importante do que a condição de sua própria alma. Você descobrirá facilmente que eles se interessam profundamente quando alguém fala a respeito da organização. Claro, o que gira em torno da mente dele é apenas aquilo que está diante dos olhos dele, ou do povo, ou do pregador, a eles vinculados. Mas ficam extremamente calados, presta atenção nisso, extremamente calados, quando alguém procura iniciar com eles um diálogo a respeito da sua alma
ou a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Você chega na pessoa e começa a falar a respeito de autoanálise, de ter a fé realmente conectada em Cristo, de relacionamento. Como é que está o seu relacionamento? Sabe quando o assunto parece que perde a graça? Sabe quando o assunto parece que você estava numa direção e foi totalmente na contramão? Sabe como isso acontece? O assunto só é agradável quando está falando das coisas que você gosta. Mas quando fala realmente do que interessa, cri, 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 silêncio. Pasme. Ah? E aí, irmão? Cuidado. Cuidado, irmão. Cuidado. Isso consiste em um grande perigo. Se eu descobrir que os meus interesses pessoais tendem mais para aquilo que é geral, social, político, e se isso estiver tomando mais o meu interesse principal pelo cristianismo, desviando o meu foco, então é que eu me encontro em um estado extremamente perigoso. Porquanto mais provável é que eu tenha deixado de examinar a mim mesmo. Com certeza. Com certeza. Deixou de examinar a si mesmo e se enredou por caminhos tortuosos. Se enredou em caminhos que vai ouvir no final dele: eu não te conheço. Eu não te conheço. Eu gosto social, eu gosto da instituição, eu gosto... Você tem que gostar, você tem que amar. Amar é Cristo. Quem morreu no madeiro foi Cristo. Não foi o povo do seu círculo social, não, meu irmão. Não foi o teu pai, não foi a tua mãe. Foi Cristo. E para segui-lo é necessário renunciar a si mesmo e às coisas deste mundo. Aonde está a sua fé, meu irmão? Aonde está? Alguns outros gostam da apologética. O que é apologética? É a defesa da fé. Eles se aprofundam, buscam apenas para entrar em discussões e argumentação. Outro exemplo prático é ter a minha fé voltada para a apologética. Seu empenho e tempo está mais firmado no conhecimento e razão, argumentação e significado de palavras, deixando de lado a essência do Evangelho. Cristo crucificado deixa de ser o centro, principalmente dos pregadores, e passa a defender seus ideais ou doutrinas. Outro risco de ser enquadrado aqui neste texto do Sermão do Monte. Eu esqueço a essência do Evangelho e começo a me aprofundar e apenas estar conectado a isso. O significado de palavras, o estudo das outras línguas, outras traduções, outras versões. Não, eu entendo, meus irmãos, eu não estou descartando esses meios de estudo. Eles são extremamente necessários, porém é subproduto. É subproduto. Primeiramente, é relacionamento com Cristo. Entenda o que eu estou falando. Martin Lloyd Jones diz assim: conheci um homem que foi muito usado como pregador evangélico. Muito usado. Como as pessoas aqui, ó. Profetizamos então nome. Muito usado. E que talvez não ocupasse o segundo lugar em relação a qualquer outro. Em sua época. Porém, começou a gastar o tempo, cada domingo, no seu púlpito, atacando a igreja de Roma e o modernismo, e deixou de pregar o evangelho positivo, a essência. Púlpito, meu irmão, foi feito para falar da palavra do mestre. Púlpito, meu irmão, foi feito para ser pregado sobre Cristo. O que ele ensinou? Não utilizar o púlpito como trincheira para ficar atacando pessoas ou doutrinas. Prega o evangelho porque as almas estão sedentas.
no Evangelho e não em ideais doutrinas, fazendo apologética, defesa, principalmente contra quem não consegue se defender. Teologia. Outras pessoas firmam-se em teologia. Caracterizam também aqueles cujo interesse é a teologia. A posição destes últimos é precisamente tão perigosa quanto daquele outro. Trata-se da questão mais simples do mundo. Alguém mostrar-se interessado pelo conjunto das verdades cristãs, pelas doutrinas cristãs como tais, meramente porque elas envolvem uma questão intelectual. Mas isso se transforma, em um perigo particularmente. Mas não se transforma, agora sim, em transformação de vida. A pessoa gosta tanto de teologia. Nossa, é bom a teologia. É essencial para a igreja a teologia. Porém, sem relacionamento com Cristo, sem transformação de vida, isso não tem valor algum. Algumas pessoas gostam de estudar a fundo as Escrituras apenas para âmbito intelectual. Isso é característica de pessoas que vão falar Senhor, Senhor. Porque se tornam pessoas inchadas e não edificadas. Portanto, uma vez mais, apesar de crermos que a teologia é algo vital e essencial, devemos lembrar que o diabo pode pressionar-nos de tal maneira que o nosso interesse por essas coisas se torne desordenado e mal equilibrado. Como resultado, ficamos inchados, cheios de conhecimento, cabeção, mas com Cristo, em relação a Cristo, relacionamento com Cristo, nada. Santificação, mas o conhecimento, desse tamanho. Inchados e não edificados. Outro meio também é a própria Bíblia. Não obstante, a própria Bíblia, a menos que nos mostremos muito mais cautelosos, pode vir a constituir-se uma ameaça e uma armadilha para as nossas vidas espirituais. Se porventura você descobrir que costuma aproximar-se da Bíblia com uma atitude intelectual e não com uma atitude espiritual, então é que você já estará caminhando pela trilha errada. Você estará caminhando para o Senhor, Senhor, e no final eu não te conheço. Bíblia, meu irmão, não foi feita para você, deixa eu conhecer a historinha de Davi. Olha, Davi foi ungido por Samuel. Olha, ele tinha um cabelo ruivo. Olha, ele era cuidador de ovelhas. Olha, ele matou aqui Golias. Que legal. Olha só, quanto conhecimento, quanta alegria. A Bíblia, meu irmão, foi feita para você ver aquele jovem sendo humilhado por Saul, sendo edificado por Deus, e você perguntar: e eu sou assim? E eu? Eu tenho o tipo de relacionamento que este homem tinha com Deus? E eu enfrentaria esse gigante com a fé que eu tenho? E eu? É utilizar a Bíblia como parâmetro para a sua vida, e não para ficar contando história para o seu filho dormir. Não foi feito para isso. Foi feito para ler a nossa alma. A Bíblia é a espada que penetra entre a divisão da alma e do espírito. Não é conto de fadas. Não é. Não é. Utilizam a Bíblia como algo teórico e não prático. Fruto do espírito? Isso é teoria. Teoria, irmão! Para! Impossível! É teoria. Teoria. Senhor, Senhor. Outro tipo de pessoa que se assemelha são os ouvintes críticos de pregações. Aquilo que é uma verdade no tocante à leitura das Escrituras é igualmente verdadeira no que tange ao ato de ouvir pregações bíblicas. Algumas pessoas simplesmente ficam esperando pelos pontos de um sermão. No fim, tecem comentários sobre este ou aquele outro aspecto. Sempre devemos ter cuidado para não nos reputarmos especialistas em assuntos da Bíblia. O que você recebeu, o que eu recebi de Deus,
veio de graça. Veio de graça. Meu irmão, não estou falando para você aceitar tudo que é pregado, não é essa a intenção da minha argumentação. A minha argumentação tem o intuito de, mesmo que você ouça alguma coisa, do que vale você ficar criticando e falando para os outros, nossa, que ouviu lá. E eu digo aos irmãos porque eu já caí muitas vezes nesse erro. Mas graças a Deus, eu fui exortado pela palavra. E temos que tomar cuidado de ser os especialistas, arrogantes. O que acompanha a vida de um homem transformado é a humildade. E temos que reconhecer isso. A pregação, em vez de gerar críticas dentro de nós, deveria nos levar a temer e tremer. O efeito da verdadeira pregação deveria ser o de levar-nos a temer e tremer. Deveria ser o de nos examinarmos a nós mesmos e pensarmos mais a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidado para não ficarmos interessados pela mera letra da palavra. A mera letra. Outro erro, coloca a graça contra a lei, como se fossem subprodutos opostos. Como se fossem duas coisas que não entram em consonância. Graça e lei, os pactos andam juntos. Andam juntos. Meu irmão, o último desses perigos consiste em fazermos a graça chocar-se contra a lei e dessa maneira interessarmos-nos exclusivamente pela graça. Não existe doutrina de salvação à parte da doutrina da graça, mas devemos ter o cuidado de não nos escondermos atrás da doutrina da graça de uma maneira errada. Peco, não tem problema. É graça. Estou no período da graça, está tudo resolvido. Não é mais por obras. Não preciso me preocupar com o pecado. Ainda mais lendo a carta de 1 de João aqui. 1 João fala que certamente sou pecador. Então se eu já tenho pecado, então tá. Deixa para lá. É graça. Aí exclui totalmente. Coloca contra. A graça contra a lei. Contra a vida piedosa. Contra a vida de santidade. Aí entra no antinomianismo, que eu expliquei aqui em outra ocasião. O verdadeiro sentimento da graça. Observe agora o que é o sentimento da graça dentro de um indivíduo convertido. O homem verdadeiramente espiritual, apesar de crer na doutrina da graça, ao ficar realmente convicto do pecado pelo Espírito Santo, às vezes sente que é quase impossível que Deus possa perdoá-lo. Sente, olha só, que é quase impossível que Deus possa perdoar. Eu estou falando de como ele se sente. Eu estou questionando o poder de perdoar. A misericórdia de Deus não é isso. Eu estou falando do sentimento de um homem espiritual. Algumas vezes tenho expresso esse pensamento dizendo que quase não posso compreender o crente que é capaz de ficar calmamente sentado, ouvindo um sermão evangelístico, sem sentir-se convicto novamente. Convicto do quê? Eu digo mais. Ele fica tão confortável com o seu pecado que ele senta, participa, vem na frente, toca, trabalha para o Senhor como se nada tivesse acontecido. Um homem verdadeiro, quando eu digo homem, estou falando homem e mulheres no âmbito geral. Verdadeiramente espiritual, ele tem um sentimento, repito, de pesar. Se coloca no pó. Por quê? Ele sente tristeza pelo convencimento do Espírito Santo. Se é que ele tem o Espírito Santo ficando confortável. Se é. E eu deixo 5 perguntas aqui e concluo este sermão. O que você pode dizer sobre o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo?
Se eu perguntasse para você, defina para mim o seu relacionamento com Jesus Cristo, quais seriam as palavras-chave dessa definição? Preguiça? Negligência? Como você definiria? 2. Você sabe bem mais do que sabia há um ano atrás? Você conhece melhor a Jesus hoje, em comparação a 2 anos atrás? Estou falando de conhecer intelectualmente, lembra do cabeção. Não estou falando isso. De relacionamento. Relacionamento. Você denuncia muitas coisas erradas, mas você ama Cristo mais do que antes? Você ama? 2 anos atrás você amava menos, hoje você ama mais? O quanto você ama Cristo? O quanto você está disposto a se entregar por Cristo, pelo Evangelho? O quanto? Você está obedecendo crescentemente, olha aí a palavra, hein? Crescentemente à lei de Deus e a Jesus Cristo? Como é que está a sua obediência às leis? Obedece ou está negociando com Satanás? Isso não era bem assim, isso é o contexto da época. A palavra de Deus é imutável. O mesmo Deus que era lá em Gênesis, o mesmo Deus hoje. Deus não negocia princípios. Deus não negocia sua palavra. Deus não negocia. O fruto do Espírito Santo vai se tornando, mais e mais manifesto e evidente em sua vida. Gálatas 5. Olha lá os frutos do Espírito. Olha para o fruto da carne, olha para as obras da carne e olha para o Espírito. Coloca assim, você deveria imprimir, colocar no espelho ou na porta do seu armário. E olhar para aquilo. Qual que é mais patente na sua vida? Há 2 anos atrás, isso aqui já perdeu força em alguns aspectos e esse ganhou mais? O fruto do Espírito? Como é que está essa crescente? Repito, vos faço essa pergunta como também faço a mim. Todas essas. Repito. Conclusão. Se algum outro interesse tomar o lugar desse propósito, que é o relacionamento com Cristo, então é que você se encontra na trilha errada. Você se encontra na trilha errada. Todas as demais coisas servem apenas de meios da graça para conduzir-nos ao conhecimento do Senhor. São subprodutos. Mas, se ficarmos somente com os meios, eles nos furtarão o companheirismo mais profundo com o Senhor. Agora você consegue entender porque ele falou, eu não vos conheço? Porque eram pessoas que estavam apegadas com os subprodutos, com os meios, e não com a real causa, não com o principal, não com o Senhor dos Senhores. Entenda, meu querido, só será aceito por Cristo, só será abraçado, só sentará na mesa do Cordeiro aqueles que Ele conhece. Aqueles que têm as marcas de Cristo, aqueles que caminham com Cristo, aqueles que obedecem à sua palavra, aqueles que buscam santificação, aqueles que amam ao próximo e principalmente amam a Deus. São esses. E não pessoas que amam a igreja, amam companhias, amam as coisas, amam doutrinas, amam a teologia, enfim, subprodutos. Não são essas pessoas que serão conhecidas por Cristo. E eu encerro com uma frase aqui de Martin Lloyd-Jones. Os meios de graça devem ser nossa porção resultante de um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Temos que entender que o nosso relacionamento com Cristo,
por consequência, vai ocasionar nos meios da graça. Então, a gente tem que focar e mirar no lugar certo. Como Paulo diz, eu olho para a cruz, eu corro para a cruz. O que ficou para trás, ficou para trás. Mas a minha visão, o meu foco está em Cristo. No meu relacionamento com Ele, com quem Ele é. A santificação em Cristo Jesus. O resto, meu irmão, é consequência. É onde está o nosso desejo. Temos que conhecer Cristo. E mais nada. E eu gostaria de fazer uma oração para encerrar. E despedir você na paz do nosso Senhor. Que você possa refletir nesses questionamentos, nesse texto, porque é a última vez aqui que vamos, pode ser que em outra oportunidade a gente volte a falar dele, mas ele acabou hoje. O verso 21 ou 23. O quanto esse texto falou com você. O quanto ele te colocou para se autoexaminar. Pense nisso. Se revista com a armadura de Deus, seja vigilante. Porque Satanás é sutil e vai, com certeza, se você não vigiar, se você não colocar o seu relacionamento em Cristo, vai ser tragado. Vai ser apunhado por Satanás. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra, que nos sonda e penetra, Senhor Deus, no mais íntimo do nosso ser. Nos coloca, Senhor Deus, diante dos nossos pecados, diante das nossas debilidades, e sentimos muitas vezes vergonha, Senhor Deus, de quem somos. Mas pela Tua graça, Senhor Deus, pelo Teu poder, podemos ser, Senhor Deus, convencidos, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da Tua palavra, pelo poder de Cristo, podemos ser, Pai de amor, transformados. E é isso que eu te peço esta noite, que em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor transforme as nossas vidas. Coloque o nosso foco no relacionamento, Senhor Deus, com Cristo. Porque as outras coisas serão consequências. Temos que entender isso, Senhor. Perdoe-nos. Perdoe-nos. Mas nos conceda, Pai de amor, o arrependimento. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja com todos nós e com toda a igreja. Oramos assim, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus, meu irmão. Deus te abençoe. Força aí nessa luta e acredito que em breve estaremos aí reunidos novamente. Deus abençoe.